Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. A fraca luz do quarto do hotel projetava sombras que pareciam dançar nas paredes, refletindo a turbulência que se agitava dentro de mim. Eu estava deitado lá, fingindo estar absorto na tarefa mundana de rolar a tela do meu celular, mas na verdade, eu estava observando ela. Observando enquanto ela se jogava na cama com uma despreocupação que irritava todos os meus últimos nervos. Foi quando ela se virou para mim, seu olhar se prendendo ao meu, um olhar que eu já conhecia muito bem. Ressentimento. Era um olhar que dizia que ela desejaria que eu fosse qualquer pessoa menos eu. Ei, amor, ela disse, sua voz pingando com uma doçura que não alcançava seus olhos. Eu estava prestes a te ligar. Uma mentira. Tão fácil quanto respirar, e isso me feriu mais do que eu queria admitir. Eu ri, um som oco até para os meus ouvidos. Mesmo? Engraçado, porque aqui estou eu, pensando que você preferiria estar em qualquer lugar, menos aqui. Instead, she just nodded. Minhas palavras eram um desafio, uma luva lançada, mas ela apenas sorriu, o mesmo sorriso praticado que nunca mais alcançava seus olhos. Sabe, estive pensando, comecei, mudando para me sentar, recostando-me na cabeceira da cama, precisando do espaço físico para combinar com a distância emocional entre nós. Sobre nós. Sobre o que nos tornamos. Seu sorriso vacilou, apenas por um momento, e eu sabia que a tinha pego desprevenida. Ótimo. Nós. Ecoou ela, uma nota de cautela se infiltrando em sua voz. O que você quer dizer com nós? É engraçado. Continuei, minha voz firme, desmentindo o caos dos meus pensamentos. Como é fácil fingir que tudo está bem. Mentir um para o outro com cada sorriso, cada toque. Mas aqui está a questão, se estou cansado de fingir. Seus olhos se alargaram, apenas um pouco, mas ela se recuperou rapidamente. Não sei o que você quer dizer, ela disse, mas o leve tremor em sua voz a denunciou. Estamos bem. Estamos felizes. Felizes. A palavra ecoou zombeteiramente no silêncio que se seguiu. Eu quase ri. Quase. Não, não estamos. Não estamos felizes há muito tempo. E acho que você sabe por quê. Meu olhar era inflexível, forçando-a a me olhar, realmente me olhar, talvez pela primeira vez em meses. O que você está querendo dizer? Havia uma ponta em sua voz agora, uma defensividade que não estava lá antes. Estou dizendo que sei. As palavras pesaram entre nós, carregadas com todas as coisas não ditas, todos os segredos e mentiras que se acumularam como paredes, insuperáveis e frias. Saber o quê? Sua tentativa de inocência quase convencia. Quase. Sobre ele. Sobre o caso. Eu disse. Finalmente disse as palavras que estavam queimando dentro de mim, corroendo a própria base de nossa vida juntos. Por um momento, apenas um momento, vi a máscara escorregar, vi a culpa e o medo em seus olhos antes que ela rapidamente a escondesse novamente. Não sei do que você está falando, ela mentiu, mas ambos sabíamos que acabou. A verdade estava lá, pairando no ar entre nós, um espectro que nenhum de nós poderia mais ignorar. Então, foi isso. Minha confissão para você, caro leitor. O momento em que meu mundo desabou ao meu redor, o momento em que percebi que a mulher que amava, a mulher com quem construí uma vida, era uma estranha para mim. E enquanto eu estava lá, observando-a lutar para manter a fachada, tomei uma decisão. Uma decisão de retomar o controle, de não ser mais a vítima nesta história torcida nossa. Vingança? Talvez. Redenção? Possivelmente. Mas uma coisa era certa, se eu tinha acabado de ser o tolo. E assim, nossa dança começou, uma dança de sombras e mentiras, uma dança que só poderia terminar de uma maneira. Destruição. Sabe, dizem que você nunca conhece realmente alguém até vê-la no pior momento. Bem, eu vi minha esposa, a mulher com quem compartilhava meus sonhos e minha cama, a mãe dos meus filhos no seu pior momento. E isso tudo desmoronou. Lembro-me daquela noite, a noite em que as escamas caíram dos meus olhos. Eu estava sentado na escuridão, tomando uma bebida,
O único som no ambiente era o tic-tac do relógio e o batimento lento e constante da traição pulsando no meu peito. É engraçado como o silêncio pode gritar verdades das quais você foi surdo a vida inteira. Não foi minha intenção que isso acontecesse, ela disse, quebrando o silêncio, sua voz um sussurro tingido de culpa. Foi a primeira das suas confissões, mas longe de ser a última. Eu queria explodir, gritar, deixar a tempestade dentro de mim causar estragos. Mas eu não fiz. Em vez disso, ouvi enquanto ela relatava cada mentira, cada encontro secreto, cada momento roubado com eles Jordan, meu suposto amigo, o outro homem nesse triângulo sórdido. Com cada palavra, a vida que eu achava que conhecia se desfez em poeira. Mas aqui está a coisa: se eu não era apenas uma vítima. Naquela noite, enquanto eu estava lá ouvindo-a, percebi que tinha uma escolha. Eu poderia me afogar no meu próprio desespero, ou poderia renascer das cinzas das minhas ilusões despedaçadas. Eu quero entender por quê, eu disse, minha voz firme, mas meu coração uma cacofonia ensurdecedora de dor e traição. Por que ele? Por que agora? As razões dela eram tão frágeis quanto as mentiras que sustentavam nosso casamento. Solidão. Negligência. A emoção do proibido. Tudo estava ali, exposto entre nós, um abismo muito largo para atravessar. Naquela noite, tomei uma decisão. Não por vinganças, embora o pensamento fosse tão tentador quanto a maçã no Éden, mas por redenção. Redenção não para ela, mas para mim, e talvez, apenas talvez, para as vidas inocentes presas no fogo cruzado da nossa destruição mútua. O caminho à frente estava claro, mas cheio das sombras de escolhas passadas. Eu sabia naquele momento que o caminho para a redenção seria uma jornada solitária. Isso exigiria que eu enfrentasse os demônios que eu mesmo criei, para questionar o homem que me tornei na busca por uma felicidade construída sobre areia. No silêncio após as confissões dela, na luz fria das minhas realizações, encontrei uma semelhança de paz. Não a paz do perdão ou da reconciliação, mas a paz do entendimento, o tipo de paz que é o primeiro passo em uma longa e árdua jornada para a cura. Então, sim, eu ouvi as confissões dela, e fiz minhas realizações. Mas, mais importante, comecei a planejar meu próximo passo. Não por vingança, mas por uma necessidade desesperada de salvar o que restava da minha dignidade, da minha família e da minha alma. E quando o amanhecer chegou, iluminando os fragmentos da minha vida despedaçada, eu sabia uma coisa com certeza: eu emergiria desse crisol como um homem diferente, para melhor ou para pior. É estranho, não é? Como um único momento pode alterar o curso da sua vida. Como uma simples ligação telefônica pode virar o seu mundo de cabeça para baixo, deixando você para juntar os pedaços? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E estou aqui para contar sobre a ligação que mudou tudo. Eu estava sentado no meu escritório, o sol da tarde lançando longas sombras sobre a minha mesa, quando meu telefone vibrou. Era ela, minha esposa. Normalmente, eu sorriria, talvez até sentisse um arrepio de antecipação. Mas não naquele dia. Naquele dia, meu instinto se retorceu com uma premonição que eu não conseguia afastar. Oi, sua voz veio, soando casual, até demais. Só passando para saber. Como foi o seu dia? Como foi o meu dia? Ecoei, minha voz tingida com uma ponta que eu não conseguia esconder completamente. Bem, estava indo tudo bem até agora. Houve uma pausa, um silêncio que falava volumes. O que você quer dizer? Ela perguntou, sua voz de repente cautelosa. Ah, nada demais. Apenas que eu sei, sabe? Sobre você e o Jordan. Dizer o nome dele era como engolir vidro, cada sílaba um fragmento cortante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, um suspiro silencioso, mal audível, mas poderia muito bem ter sido um grito. Eu não sei do que você está falando, ela gaguejou. Mas o jogo acabou. O segredo estava revelado, e não tinha como colocá-lo de volta na bolsa. Não insulte minha inteligência, eu retruquei, minha calma desmoronando. Eu vi as mensagens, os e-mails. Inferno, até tenho fotos. Você realmente achou que poderia esconder para sempre? Eu podia quase ouvir a mente dela correndo, buscando por uma desculpa, qualquer desculpa. Mas nada veio. O silêncio se estendeu entre nós,
Um abismo grande demais para ser atravessado com mentiras. Não é o que você está pensando. Ela finalmente sussurrou, as palavras soando ocos até mesmo para os próprios ouvidos dela. Não é o que eu estou pensando? Você é minha esposa, pelo amor de Deus. Como você pôde fazer isso conosco, com a nossa família? Minha voz aumentou, um crescendo de traição e dor. Sabe de uma coisa, não se dê ao trabalho de responder. Isso nem importa mais. Eu podia perceber que ela estava chorando agora, seus soluços estalando pela linha. Uma parte de mim queria confortá-la, fingir que tudo poderia voltar ao que era antes. Mas essa parte foi eclipsada por uma determinação fria e dura. Escute com atenção, eu disse, minha voz firme, uma borda de aço sob a calma superficial. Eu quero o divórcio. E vou garantir que você não receba um centavo a mais do que merece. Quanto ao Jordan, bom, digamos apenas que ele se arrependerá de ter cruzado o meu caminho. Os apelos dela caíram em ouvidos moucos. Eu estava além de qualquer raciocínio, além de qualquer perdão. O homem que atendeu o telefone havia desaparecido, substituído por outra pessoa, forjada nas chamas da traição e da dor. Então, essa foi a ligação que mudou tudo. Marcou o fim do meu casamento, o despedaçamento da minha confiança, e o início de uma jornada longa e árdua em direção a um futuro que eu ainda não conseguia ver. Mas uma coisa estava clara, eu emergiria desse calvário em meus próprios termos, custasse o que custasse. Amanhã após a ligação foi como acordar para um novo mundo, um mundo onde o sol parecia muito brilhante, o ar muito cortante, um mundo onde cada canto familiar da minha casa sussurrava segredos de traição. Mal havia dormido, minha mente era um campo de batalha de dor, raiva e resolução glacial. E enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha, tomando uma xícara de café que tinha gosto de cinzas, eu sabia que a vida que eu conhecia tinha acabado. Eu estava encarando a parede sem expressão quando ela entrou. A visão dela, a mulher que eu havia amado, agora uma estranha envolta na aparência de familiaridade, fez meu sangue ferver. Mas eu mantive a calma, a tempestade dentro de mim era fria agora. Precisamos conversar, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro, seus olhos não encontrando os meus. Era a mesma voz que sussurrava carinhos, que prometia para sempre. Agora, era a voz de uma traidora. Precisamos? Minha resposta foi curta, meu olhar finalmente se encontrando com o dela. Sobre o que mais precisamos falar? Ela recuou, como se minhas palavras fossem golpes físicos. Por favor, eu quero explicar. Explicar? Como se palavras pudessem consertar o que havia sido quebrado, como se explicações pudessem apagar as imagens gravadas em meu cérebro. Mas eu assenti, deixando-a falar. Não porque eu quisesse ouvi-la, mas porque eu precisava entender o quão profunda era a decepção. Ela falou sobre solidão, sobre se sentir negligenciada, sobre como as coisas com Jordan ou simplesmente aconteceram. Era um roteiro tão antigo quanto o tempo, clichê e patético. Ainda assim, não havia remorso em seus olhos, apenas uma tentativa desesperada de justificar suas ações. Dedo estava revelado, expressão ilegível. Quando ela terminou, esperando perdão ou talvez um lampejo do amor que já compartilhamos, eu simplesmente me levantei. Você está certa. Precisamos conversar sobre o divórcio, eu disse, minha voz sem qualquer calor. Eu já falei com um advogado. Você ouvirá dele em breve. A cor sumiu do rosto dela, seus lábios se separando em choque. Divórcio? Mas, e não podemos tentar, não. A palavra foi um martelo, final e inflexível. Você fez sua escolha, e agora estou fazendo a minha. Quanto à casa, as crianças, elas ficam comigo. Você pode levar o que trouxe para este casamento e sair. Os protestos dela foram abafados pelo som da minha determinação, fechando qualquer porta para reconciliação. Não havia volta, não depois das mentiras e da traição. Minhas prioridades estavam claras: proteger meus filhos, garantir meus bens e removê-la de nossas vidas com precisão cirúrgica. O resto do dia foi uma confusão de telefonemas e consultas legais. Cada passo que eu dava era um passo para longe do homem que eu costumava ser, o homem que acreditava em finais felizes. Na luz dura do dia, eu enfrentei a realidade da minha nova existência, uma onde a confiança era um luxo que eu não podia mais me dar. Então, eu me preparei para a tempestade à frente,
meu coração envolto em gelo, minha mente focada nas batalhas que viriam. No final das contas, não se tratava apenas de vingança, era sobre sobrevivência e proteger o que restava da vida que construímos. E enquanto o sol se punha no dia mais longo da minha vida, eu sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios. Mas também sabia que eu o percorreria, um passo determinado de cada vez, em direção a um futuro onde as sombras da traição não poderiam mais me alcançar. Você já perseguiu um fantasma? Não o tipo que assombra casas antigas, mas o tipo que assombra sua vida, a sombra de alguém que você achava que conhecia. Isso era eu, perseguindo o fantasma de um casamento que talvez nunca tenha sido real. Após aquela ligação, após o mundo que eu conhecia desmoronar, não estava satisfeito em apenas ficar parado. Eu precisava de respostas reais, não as mentiras e meias-verdades que me foram alimentadas. Então, persegui a verdade, como um homem possuído. Lembro-me que estava chovendo, o tipo de chuva implacável que parecia espelhar minha própria turbulência interior. Os faróis do meu carro cortavam a noite, um farol na escuridão enquanto eu dirigia para a casa da irmã dela, o último lugar que eu sabia que ela iria. Ela não está aqui, disse a irmã dela, parada na porta, desafiadora nos olhos. E mesmo que estivesse, eu não te diria. Isso doeu, não vou mentir. Família, sangue, supostamente significavam algo. Mas naquele momento, não significava nada. Então, esperei, estacionado na rua como algum tipo de perseguidor. Horas se passaram, a chuva não diminuindo, cada gota um relógio ticking, marcando o tempo, marcando minha descida à obsessão. E então, lá estava ela. Andando pela rua, encharcada até os ossos, parecendo perdida, parecendo culpada. Eu a segui, nem mesmo sabendo o que faria quando a alcançasse. Eu só precisava vê-la, confrontá-la, talvez encontrar algum vestígio da mulher com quem me casei na estranha diante de mim. Eu sei sobre Jordan, eu disse, minha voz cortando a chuva enquanto eu a confrontava naquela rua deserta. Eu sei de tudo. Seu rosto, Deus, eu nunca vou esquecer. A maneira como ele se enrugou, a maneira como a luta saiu dela. Eu ia te contar, ela sussurrou, um pedido, uma desculpa. Mas era tarde demais para desculpas. Você nos destruiu, eu disse, as palavras ásperas, finais. Você o escolheu em vez da sua família. Não há volta a dar. Eu esperava lágrimas, esperava súplicas. Em vez disso, ela apenas assentiu, resignação em seus olhos. Essa foi a revelação, o momento em que percebi que não havia mais nada para salvar. Ela seguiu em frente, talvez antes mesmo de eu saber que estávamos quebrados. A perseguição, a confrontação, não mudou nada. Não trouxe de volta o que foi perdido, não curou as feridas. Mas trouxe clareza. Vi ela como realmente era, vi a mim mesmo pelo que me tornei na minha busca por vingança. Eu não era um herói nesta história, ou não havia heróis aqui. Apenas duas pessoas irreversivelmente mudadas por escolhas feitas nas sombras de um casamento falido. Então, a deixei ir, assisti-a desaparecer na noite. Não por perdão, mas porque segurar essa raiva, essa necessidade de vingança, só iria me destruir. A perseguição acabou, mas a jornada, minha jornada, estava apenas começando. Uma jornada para reconstruir, encontrar algum semblante de paz nas ruínas de uma vida que um dia conheci. E talvez, apenas talvez, perdoar a mim mesmo, se não a ela. Você já se viu de pé no rescaldo de uma tempestade, olhando ao redor para os destroços, pensando, por onde eu começo? Foi assim que me senti, metaforicamente falando, depois que tudo desabou. Sozinho, no silêncio do que costumava ser nosso quarto compartilhado, me peguei pensando muito. Talvez até demais. Eu a persegui, a confrontei e a deixei partir para a noite encharcada de chuva. Parecia o fim de um capítulo, um fechamento de certa forma, mas não o tipo que traz paz. Mas como o tipo que te deixa questionando cada decisão que já tomou. Eu pensei que a vingança me faria sentir melhor, confessei para o quarto vazio, para as sombras que pareciam persistir mais nestes dias. Mas só me deixou me sentindo vazio. É engraçado, não é? Você passa tanto tempo focando na traição, na dor, que perde de vista o que realmente importa.
Ou talvez, você nunca tenha realmente sabido desde o início. Peguei o telefone várias vezes, disquei o número dela e depois desliguei antes de tocar. O que eu esperava alcançar? Pedidos de desculpas? Súplicas? Uma declaração de que ela estava errada, que ainda me amava. Lá no fundo, eu sabia que essas palavras, se algum dia viessem, não mudariam nada. A confiança estava destruída, o amor e nem mesmo tinha certeza se ainda existia. Uma noite, enquanto eu estava ali na escuridão, um pensamento me atingiu como um trem de carga. E se a melhor vingança for viver bem? Não o clichê que soa como, mas genuinamente encontrar uma maneira de reconstruir, de criar uma vida cheia de alegria, propósito e talvez até amor novamente. Não por ela, não para mostrar a ela o que está perdendo, mas por mim. Então, comecei a fazer mudanças, pequenas no começo. Peguei velhos hobbies que havia deixado de lado, me reaproximei de amigos que havia negligenciado, comecei a cuidar melhor de mim mesmo. Cada passo à frente parecia uma vitória, não importando o quão pequeno fosse. E então, um dia, me vi rindo, uma risada genuína, do fundo do meu ser, com algo bobo que um amigo disse. Foi um momento de clareza, uma realização de que talvez, apenas talvez, eu fosse ficar bem. Não me entenda mal, a dor não desapareceu da noite para o dia. Havia dias em que a raiva e a traição me inundavam novamente. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes, menos intensos. Comecei a perdoar, não pelo bem dela, mas pelo meu. Porque segurar essa raiva só estava me envenenando, me impedindo de ter a vida que eu merecia. Quanto a ela, desejo-lhe o melhor, sinceramente. Não porque ela mereça, mas porque não preciso carregar o peso do ódio mais. Tenho coisas melhores para me concentrar. Meus filhos, por exemplo. Eles precisam de um pai presente, não perdido em um mar de amargura. E eu, preciso redescobrir quem sou fora dessa bagunça, encontrar felicidade nas pequenas coisas novamente. Então, aqui estou, falando com você, querido leitor, do outro lado do coração partido e da traição. Não é uma jornada fácil, e ainda não cheguei lá, mas estou a caminho. E se você está percorrendo um caminho semelhante, saiba disso, você não está sozinho, e as coisas melhoram. Não porque o tempo cura todas as feridas, mas porque temos a força para nos curarmos, um passo de cada vez.